Olá, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre uma decisão que eu fiz da minha vida, finalmente, que é o quê? Eu decidi que eu vou trabalhar por conta própria. Calma, gente, também não vou largar meu emprego, mas vou começar a dar os meus próximos passos da minha vida de evolução. Mas antes, meu nome é Camila e nesse canal nós evoluímos mentalmente enquanto somos divas conscientes. E por que veio essa decisão, né? Que eu tô pensando sobre isso agora. Porque, primeiramente, eu tenho visto vários lugares, assim, várias pessoas falando que a última fase da evolução é quando você volta pro mundo materialista. E engraçado que eu tô sentindo realmente isso. Eu tô sentindo que eu já evoluí mentalmente, já trabalhei em mim, já evoluí tudo que eu tinha que evoluir. Claro que a gente nunca para, né? Mas assim, o que aconteceu? Eu descobri os meus dons, os meus talentos e as minhas qualidades. Eu me tornei quem eu sou, porque, como eu falei no último vídeo, porque, pra quem não sabe, isso aqui funciona como uma sequência, gente. Se vocês puderem assistir na sequência, vocês vão entender direitinho sobre esse processo muito doido de me tornar eu mesma. E aí, eu me tornei essa pessoa, eu me lembrei de quem eu sou, do quanto eu sou poderosa, do quanto eu tenho dons, do quanto... Ai, eu sou talentosa, gente. É o que eu venho falando, eu sou apaixonada por mim mesma, entendeu? E aí, então, já entendi tudo isso. E agora é o momento de quê? De ganhar dinheiro. Sendo o quê? Eu mesma. Apenas isso. E esse é o objetivo da minha vida neste momento. É ganhar dinheiro sendo eu mesma. E como que eu vou fazer isso? Ensinando as pessoas a fazer isso, exatamente isso. Por quê? Porque eu descobri nesse processo de evolução que todo mundo tem o seu próprio talento, todo mundo tem as suas qualidades, todo mundo veio dotado disso e agora é uma questão da gente colocar isso em prática e ganhar dinheiro com isso. Não, pra mim já não existe nenhuma outra forma, porque vamos lá. O que eu descobri sobre mim mesma, né? Porque eu descobri que eu sou muito talentosa em várias coisas e como é engraçado como a minha vida, tudo se juntou assim para chegar nesse momento, assim, acho que parecia coisas aleatórias que eu fui fazendo ao longo da minha vida, mas todas culminaram para esse momento, assim. Por isso que falo para vocês, sigam a intuição de vocês. Se a intuição de vocês fala, ai, faça tal curso, por mais que tipo, ai, não faça sentido, meu, uma hora você vai entender o porquê que você fez aquilo, uma hora você vai entender por que você entrou em tal trabalho, uma hora você vai entender por que você está experienciando o que você está experienciando. Aí eu tô meio que nesse momento, porque eu sou formada em letras, como já falei aqui, ou seja, eu gosto muito de comunicação, eu trabalho com marketing há 3 anos e eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu gosto de falar sobre redes sociais, porque eu tenho bastante experiência com isso, e então eu pensei, por que não fazer um projeto mais voltado para isso, para ajudar as pessoas? Por quê? Eu comecei a perceber que eu adoro falar sobre isso com as pessoas, eu adoro ajudar, adoro ensinar e tal, só que o que acontece? Muitas das vezes as pessoas não gostam, veja só, né? Porque as pessoas não gostam que você chegue nelas e fale, olha, por que você não faz isso na sua rede social? Me aconteceu assim, a primeira coisa que eu fiquei tipo, nossa, realmente isso aqui é um sinal de Deus para eu focar nisso, mas talvez mudar um pouco o meu approach, né? Uma desquerida que eu tive amizade há um tempo atrás, um ano atrás, ela me pediu ajuda com redes sociais e aí eu dei os conselhos para ela, falando, olha, você tem que postar todos os dias não, o que você puder, mas pelo menos 3 vezes na semana, dando aí as melhores práticas segundo a minha experiência no meu trabalho, que eu trabalho para uma rede social bem famosinha, então eu sei do que eu estou falando e tenho a credibilidade. E a desquerida, ela não gostou muito, assim, ela chegou a falar pra mim, ai, mas eu não quero ser blogueira e tal, e ela se sentiu super ofendida de eu ter falado pra ela, você tem que postar várias vezes, e tipo, isso não é difícil, você já fez trabalhos muito mais difíceis do que isso, é só postar nas redes sociais, né? E a desquerida não gostou nem um pouco disso. Aí o que eu penso? Eu fui babaca, não sei o que, claro que não, né? Isso aí é uma oportunidade de dinheiro. Ou seja, eu comecei a perceber, obviamente que não só nela, mas em todas as pessoas ao meu redor e os meus clientes, eu comecei a perceber essa necessidade de que quando a gente fala, porque no meu trabalho a gente tem, é nossa obrigação falar, olha, você vai ter que postar mais, meu amor, bora postar mais, a gente precisa testar, a gente precisa testar a audiência, a gente precisa de insights, a gente precisa de dados, então você precisa postar, meu querido, porque se você não posta, não tem como a gente saber de dados nenhum, nem no que tá dando certo, nem no que não tá dando certo, no que pode ser melhorado, tem que tentar,
né? É como eu tô fazendo, eu já posto vídeos há 3 meses e eu tô tentando, eu tô entendendo, eu tô me conhecendo e tal, até que eu cheguei nesse ponto, né? Só que aí o que eu comecei a perceber? Que as pessoas, o problema das pessoas não é postar nas redes sociais. O problema das pessoas, e muitas delas elas não gostam, algumas podem se sentir ofendidas, ou outras vão dar mil desculpas e falando, mas é que eu não tenho tempo, não sei o quê. Ou tipo, eu não quero fazer dancinha, não sei o quê. E eu percebo que a dificuldade das pessoas não é com rede social. A dificuldade das pessoas é de se permitirem mentalmente a serem elas mesmas. Porque isso é exatamente o que aconteceu comigo. Inclusive hoje eu já preparei um vídeo para postar nos Reels e no TikTok falando exatamente sobre isso. Porque antes de eu começar a postar, todo mundo falava o quanto eu sou legal, divertida, tenho talento, tenho potencial e tal. Só que eu não postava. E tipo, era como se isso já tivesse dentro de mim e eu já cheguei a falar no meu primeiro vídeo, eu acho, que eu comecei toda essa história querendo me tornar a minha melhor versão. Ou seja, já me tornei a minha melhor versão e agora a realidade só tem que alinhar com a minha melhor versão. E eu comecei com isso, foi o meu personal que me falou, que eu falava que eu tinha vontade de postar, mas ainda tipo não tinha entendido como. Aí ele falou, nossa, mas isso é tão discrepante de você, porque parece até que eu já sou essa pessoa, mas eu por algum motivo não estava postando. E eu acho que eu não estava postando justamente por isso, eu não estava me permitindo ser vista por mais pessoas e saber do meu potencial. Porque é um potencial enorme que a gente tem. E aí, que eu sinto que eu tenho, né? E aí eu tinha medo de expressar isso e lidar com todas as consequências. E estou lidando com as consequências, que é aquilo que eu já mencionei aqui. Muitas pessoas não vão gostar. As pessoas falam que você tem potencial, mas aí a hora que você começa a fazer, meu amor, aí as pessoas não gostam tanto, né? Elas gostam de você quando você tá tipo assim, eu sou tão pequenininha, eu não sei. Sabe, as pessoas gostam disso, elas não gostam quando você realmente põe em prática. Mas enfim, aí, graças a essas experiências dos meus clientes, das pessoas próximas, eu pensei, não, realmente eu vou começar a trabalhar com isso de uma forma estruturada, porque a palavra estrutura tem aparecido muito pra mim, em várias vezes, assim, em todas as questões da minha vida. Por quê? E agora eu vou explicar. Gente, pode parecer confuso tudo isso aqui, mas o que eu posso fazer, né? Por que a palavra estrutura tem aparecido muito na minha vida e como que isso tem a ver com a minha decisão de trabalhar por conta própria, utilizando os meus dons e os meus talentos. Por quê? Esse meu trabalho que eu tenho agora, eu vou explicar pra vocês assim uma metáfora que eu sinto sobre ele, o que eu sinto sobre ele. Esse lugar e tem um EP de uma banda emo que eu amava e continuo amando quando eu era adolescente, que é a Fresno, que tem um EP que se chama Cemitério de Boas Intenções. E eu tô sentindo que a minha experiência aqui, né, nesse trabalho tá sendo basicamente isso, é um cemitério de boas intenções, ou seja, é um cemitério no qual eu tentei várias coisas, eu tentei ser promovida, eu tentei mostrar o meu valor, eu tentei ter relacionamentos aqui, veja só, porque sou dessas, eu tentei ter amizades aqui, mas tudo miou, tudo ficou no quase. E a gente sabe muito bem, você que me acompanha, com certeza você acompanha outros influenciadores que falam sobre mentalidade e evolução, quando a gente tá no quase, quando a gente fica travando no quase, é porque alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa vai acontecer, só não tá acontecendo ainda do jeito que eu imagino que é. E foi aí que eu fiquei tipo assim, cara, eu já tentei tanto, e ultimamente eu tô tentando tanto, eu tô me mostrando tanto nesse meu trabalho, mas tudo trava. Eu tive uma ideia que eu achei que ia ser inovadora e revolucionária, afinal eles vão implementar isso, tipo, mês que vem, ficaram quase 3 anos sem implementar isso, aí eu tive a ideia e depois eles decidiram que, afinal, a gente já tava com essa ideia, que engraçado, não é mesmo? E eu tô sentindo que tá tudo no quase e a vida tá me mostrando que, tipo, Camila, acorda! Você que tem que ser o seu milagre, a sua salvação, porque meio que eu espero isso, entendeu? E infelizmente eu acho que apesar de eu ter passado por tudo isso, de eu entender todo o meu potencial e tudo, eu ainda tava esperando, tipo, porque eu me tornei, então as coisas vão vir. Não, meu amor, não para, a gente tem que ir atrás. E aí, sempre me vem muito à memória uma frase da Mônica Martelli, que vocês devem conhecer, é humorista brasileira e tal, né? Adoro a diva, adoro todos os conselhos que ela dá sobre a vida e tal. E eu gosto muito do que ela fala sobre como ela começou com a peça dela, porque ela disse que também tentou muito. E procurem, gente, todo lugar ela conta esse testemunho dela, eu adoro. E ela fala que ela começou tentando muito, assim, ela tentou na Globo, mas ela tinha
papéis pequenos, que era aquilo, não sei quem, fulana na linha tal, e era só essa fala que ela tinha e tal. E ela ficava tentando, até que a mãe dela falou assim: minha filha, você tem que pegar o teu caixote, e não me lembro exatamente como falou exatamente, mas você tem que pegar o teu caixote, fazer de palco e você criar o teu palco para você evoluir. E eu tô sentindo meio que isso, meio que eu tô sentindo que as coisas estão no quase porque Deus quer algo muito maior, sério. Deus não quer mais, Deus, o universo, a vida, mas graças ao meu potencial e tudo que eu me tornei e desenvolvi, não quer. E gente, isso aqui de trabalhar em corporação não é mais pra mim, sabe? Eu meio que eu tô sentindo que eu mereço mais. E eu acho que você, diva, que me assiste, divo maravilhoso, ou querido, se você for hétero, a vida, acho que a vida não quer isso pra gente, né? Porque assim, primeiro, não quer por quê? Porque, tipo, já ficou claro pra mim que isso aqui é um condicionamento, né? Quando a gente começa a estudar, a gente vê, estudar a evolução e tal, o autoconhecimento, a gente vê que a vida, como a vida real, então, passou um querido aqui no meu vídeo, depois me distraí, comecei a falar e não tinha reparado que tinha acabado a bateria desse fone, que supostamente era pra durar de 2 a 3 horas, não tá durando nem 20 minutos. Ok, ainda bem que são 2. E então, continuando. Aí eu comecei a ver que eu tô tentando muito através das pessoas, através de promoção, através de, tipo, forçar ter um relacionamento. Eu tô, tipo, colocando a minha energia mais ainda no trabalho, tentando estruturar coisas do trabalho, sistemas que estão desestruturados. E aí, por que essa palavra estrutura tá me chamando tanta atenção, né? Porque eu tô me incomodando com a falta de estrutura em alguns sistemas do meu trabalho, inclusive tive algumas ideias sobre isso, só que na verdade, amores, o que tá faltando é estrutura na minha própria vida, colocar estrutura no meu trabalho, porque como eu disse aqui várias vezes, eu tenho várias qualidades e eu consigo, e eu tenho certeza e eu tenho a convicção de que eu consigo ganhar dinheiro com todas elas. Só faltou o quê? Eu me organizar e estruturar a minha vida. Eu sinto que era isso que a vida estava me chamando, tipo, porque a vida é um espelho, né? Então, se eu tô me incomodando com a falta de estrutura da minha líder, de como funciona todo o flow do meu trabalho, é porque eu tô incomodada com o flow do meu próprio trabalho. Eu comecei a fazer conteúdo faz 3 meses, mas desde então eu não tinha decidido ter um nicho e tal. O que tá tudo ok, me permito, porque eu comecei, então eu tinha que saber como que era.
Então agora eu decidi estruturar. Sabe por quê? Uma palavra que tem me incomodado muito ultimamente é a palavra freestyle. Nossa, me incomoda demais. Não existe freestyle, amores. Tem que ter estrutura. O que você quer da tua vida? Por isso que agora eu decidi, não. Então agora eu quero lançar esse projeto pra mim mesma, pra eu trabalhar. O que é? Pra eu ajudar pessoas a crescerem nas redes sociais. Obviamente que não é papo de coach, de tipo, faz isso, faz aquilo. Não, é tipo, se você tem dificuldade de postar, muito provavelmente é uma dificuldade que você tem de se mostrar. Você tem alguma dificuldade psicológica, mental, às vezes até espiritual. E então, ajudar as pessoas a entenderem isso, porque eu passei exatamente por esse processo e agora sinto que é o momento de eu começar a ajudar e a ganhar dinheiro com isso. Porque todas as vezes que eu tentei só ajudar as pessoas, elas, só me humilharam, de verdade, gente, só me humilharam. Pois agora eu vou cobrar e vou cobrar caro, porque eu sei o quanto que eu mereço, entendeu? Porque eu já passei por todo esse processo de saber o quanto que eu mereço. Então é isso, gente. Não sei se ficou com conexão os temas aqui desse vídeo, mas basicamente é isso. Eu decidi que eu vou ganhar dinheiro com os meus talentos, entendeu? E por que eu consegui chegar a essa conclusão? Porque eu passei por um longo processo que eu me conheci, que eu vi realmente tudo que eu posso fazer, que eu analisei a minha história, que eu vi que tipo, cara, eu sou tão talentosa em tantas coisas, por que eu tô tentando ser validada aqui nesse emprego ou nesse lugar, sendo que eu poderia tranquilamente estar fazendo dinheiro com os meus dons? E eu tenho certeza que com você é a mesma coisa, sabe? Às vezes você fica esperando e fala, mas essa empresa é uma bosta, não sei o que, e você não sai, você não faz nada pra mudar. É aquilo, gente, se algo tá te incomodando, tem que sair, sabe? E tipo, eu demorei um tempo ainda pra entender isso, porque querendo ou não, essa empresa que eu trabalho, ela é confortável, ela é tranquila, o salário é ok, só que tipo, é isso, entendeu? Eu quero mais. Eu, agora, depois de eu ter me tornado eu acho muito pouco que eu recebo aqui. E eu acho que eu trabalho muito para os outros, entendeu? Então, eu sei o que eu mereço. Na verdade, eu acho que toda a conclusão aqui não é, decidi trabalhar pra mim mesma. Eu descobri o que eu mereço. E as coisas têm que começar a se alinhar, porque as coisas não estão se alinhando, sabe? Então, eu tô contando essa minha história aqui porque eu realmente espero que isso te inspire, pra que se você, por um acaso, está numa situação em que você tá vendo que, tipo, não tá ok, você tá vendo que você deveria receber muito mais e ser validada por isso, porque você sabe que você é talentosa, você sabe o quanto que é inteligente e tal. Coloca essa energia toda aí em você, pra se conhecer e pra ver de que forma que você consegue utilizar tudo isso que você sabe que você é bom ou boa, ou boe, e fazer para ganhar dinheiro com isso, entendeu? Através dos seus dons, não ficar trabalhando para os outros dessa forma condicionada de só ser feliz quando sai do trabalho, só ser feliz nos fins de semana, não, se sentir realmente que está fazendo algo que são os seus dons, porque todo mundo tem dom, todo mundo tem talento, todo mundo tem qualidade, todo mundo tem algo que sabe fazer perfeitamente, lindamente bem, sem dificuldades e agora é uma questão de colocar isso em prática. Então me aguardem, porque, gente, agora que eu coloquei a estrutura nesse canal, eu vou postar 3 vídeos por semana, hein? Com a glória de Deus. Então vocês me acompanhem, porque a minha missão aqui é conseguir os 1000 inscritos, meus amores. Por isso me acompanhem, espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais vídeos assim a seguir. Beijos!